Oi para você que se liga aqui no pré-jogo Flash Score, sejam todos bem-vindos a mais um pré-jogo e dessa vez um pré-jogo que é de uma decisão. Começa a decisão de 180 minutos de novo na pré-Libertadores, terceira fase. Já vou convocar o meu amigo Eduardo Gerac aqui para falar com a gente, porque o Corinthians vai jogar fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, o jogo de ida. E não vai ser um jogo fácil, Edu, porque o Barcelona de Guayaquil está invicto na temporada, promessa de um jogo muito difícil. Eu convido logo você para deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente vai bater um papo muito legal sobre isso. Eduardo Gerac, Brasil e Equador nessa terceira fase de Libertadores, de pré-Libertadores, hein, Edu? É isso mesmo, Matheus. Um grande abraço a você, a todas e a todos que nos acompanham em mais esse pré-jogo aqui da Flash Score. Não, sem dúvida, o Corinthians não vai ter vida fácil não lá em Guayaquil, né? Tudo bem que é no nível do mar, né? Isso já elimina o problema da altitude. É verdade que o Barcelona é um time também bastante conhecido aqui do futebol brasileiro, né? Ele que eu lembro em 2017 ele teve um embate ali com três na Libertadores, né? Ele teve um embate ali com três times brasileiros. Ele que passou pelo Palmeiras nas oitavas de final, na disputa de pênaltis, eliminou o Palmeiras aqui em São Paulo, no Allianz Parque. O Barcelona, que havia vencido o primeiro jogo por 1-0, depois perdeu aqui por 1-0, e daí nos pênaltis eliminou o Verdão. O Palmeiras, que naquela época era dirigido pelo Cuca, né? Tinha o Fernando Praz no gol, o Dudu também já jogava no Alviverde. Depois ele ainda eliminou o Santos e só foi cair na semifinal contra o Grêmio que seria campeão daquela Libertadores. Agora, é bem verdade também, você disse, o retrospecto recente, o retrospecto desse ano da equipe equatoriana é muito bom. Ele vem realmente somando bons resultados, bons jogos. Só que em termos de Libertadores, tirando 2017, que o Barcelona chegou ali até a semifinal, também chegou em 2021, aquele time mais, vamos dizer assim, envolvente, aquele time melhor do Barcelona já ficou muito tempo no passado, viu, Matheus? Por quê? Era um time que voava nos anos 60, 70, até os anos 90, né? Tanto que fez aquela final com o Vasco, lembrando que o Vasco foi campeão em cima do Barcelona de Guayaquil. Naquela mesma década, nos anos 90, o Barcelona também chegou em uma outra decisão, mas perdeu para o Olímpia do Paraguai. E assim, mesmo em campeonatos equatorianos, o Barcelona ainda tem 16 títulos. É o maior vencedor do país, mas nesse século, ou seja, de 2021 para cá, só ganhou 3 vezes. Então, assim, é claro que é um time que pode complicar para cima do Corinthians, mas o Corinthians, se jogar o que vem jogando, claro, fazendo um parênteses, né? Aquela segunda partida contra a Universidade Central, o Corinthians deu muito mole, quase foi desclassificado em casa. Tirando aquele jogo, se o Corinthians jogar como vem jogando realmente, né? A gente tende a achar que o Corinthians passa pelo Barcelona e aí sim já estará na fase de grupos, né? Lembrando que essa é a última fase do mata-mata antes da fase de grupos da Libertadores. Edu, inclusive o Barcelona de Guayaquil está no ano do centenário, então eles vão querer fazer história, sem sombra de dúvidas. No próximo dia 1º de maio, a equipe equatoriana completa 100 anos de fundação, de história, e o Corinthians, é claro, vai ter que se preparar muito para essa partida. Eu percebi que no último fim de semana, quando o Corinthians venceu o Mirassol por 2-0, jogando na Neoquímica Arena e, consequentemente, se classificando às semifinais do Campeonato Paulista, o Ramon Dias promoveu uma mudança interessante no time em relação àquele que jogou contra a UCV no meio da semana passada. O Garro foi sacado do time e ele veio num 4-3-3. Será que ele vai fazer a mesma coisa na quarta-feira, Edu, mais tarde? Uma coisa importante, né? A gente tem até uma tela para mostrar, porque assim, o Corinthians está dando muito certo nesse início aí de temporada, né? Entre outras coisas, por causa desse trio ofensivo. Realmente, o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto estão fazendo a diferença do meio-campo para frente, né? O Yuri Alberto está fazendo gol, você vê que ele já tem aí 5 gols, né? Contra não, 5 gols e nenhuma assistência. O Memphis tem 1 gol e 4 assistências,
É verdade que esses números não levam em conta essa partida contra o Mirassol. O Memphis fez mais um já, né? O Memphis tem 2 gols, 5 assistências, né? Porque o primeiro gol contra o Mirassol foi dele também. Ele bateu o escanteio, o Romero fez o gol de cabeça. E o Garro, como você disse, o problema do Garro é que ele vem de uma contusão. Então, na verdade, o Ramon Dias, o Emiliano, a comissão técnica do Corinthians, está muito preocupada ali em poupar o jogador e não fazer o jogador se machucar de novo. Então, assim, deu muito certo contra o Mirassol, Matheus, eu concordo com você, entre outros motivos, e esse é um ponto importante que vai fazer a diferença para o Corinthians nessa partida, ou nessas 2 partidas contra o Barcelona. É um meio-campo bastante encorpado em termos defensivos que o Timão está demonstrando ter. O André Carrillo jogou demais ali no meio-campo, né? Realmente iniciando a construção das jogadas. Ao lado dele, o Ranieri está machucado, não jogou o Ranieri, jogou o Bidon, que, no meu modo de ver, está um pouco abaixo, né, do Carrillo, e também jogou o venezuelano, né, o José Martínez, que também jogou muito bem contra o Mirassol. Então, o Martínez e o Carrillo, o peruano, são 2 peças fundamentais para esse time do Corinthians para, vamos dizer assim, desmontar, né, qualquer contragolpe ou mesmo ataques adversários. Então, eles vão ter realmente um papel muito importante nessas 2 partidas contra o Barcelona. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, né, aí precisa ver até que ponto o Garro realmente está 100% ou não está 100%. Se ele tiver 100%, eu acho que ele joga. Mas se não, ele vai ser poupado mais uma vez. Lembrando que o Corinthians também ganhou um problema de última hora, né? O Coronado também se machucou, não esteve à disposição do Ramon Dias contra o Mirassol e provavelmente não estará também, pelo menos, à disposição neste primeiro jogo. Lembrando que ainda tem tudo isso, né, Matheus, para a gente colocar também na balança. Além da Libertadores, que é algo fundamental no planejamento do Timão para esse ano, o Corinthians também já está na semifinal do Campeonato Paulista. E assim, aqui em São Paulo, assim, ninguém dá muita bola para o Campeonato Paulista até chegar ali na fase semifinal e fase final. Ainda mais, porque tudo indica, né? Haverá só clássicos nessas semifinais aí do Campeonato Paulista. O Palmeiras já está lá, o Corinthians também já está, o Santos também já está. Como a gente está gravando esse pré-jogo ainda antes do jogo de São Paulo, a gente sabe se o São Paulo vai estar. E aí, tudo indica que aí quando fica na fase semifinal e só tem clássico, aí a torcida realmente começa a pressionar demais o time por resultados positivos. E lembrando, né, Matheus, além disso, em termos de calendário, que é tudo na sequência, ou seja, o Corinthians joga essa primeira partida lá no Equador, ao nível do mar, em Guayaquil. Depois, no fim de semana, tem a semifinal do Campeonato Paulista. Lembrando que a semifinal aqui no Paulistão é jogo único. Depois tem o jogo da volta. E se tiver na final, já tem a final também logo em sequência. Então, por isso que o Ramon Dias está muito preocupado realmente em mexer muito bem no seu elenco, né, para ninguém estourar antes da hora. Inclusive, Edu, uma preocupação do técnico do Corinthians, o Ramon Dias, vem sendo a defesa do Corinthians. Não à toa, ele coloca o Félix Torres e o Gustavo Henrique para serem titulares no último fim de semana contra o Mirassol e poupa os 2 que foram titulares contra a UCV no meio de semana, que foram os zagueiros André Ramalho e o João Pedro, que devem talvez voltar aí no jogo contra o Barcelona. Por que essa preocupação toda na defesa do Corinthians, hein, Edu? Não, então, a gente tem uma outra tela, Matheus, para mostrar também, né, que, assim, tirando... Até a boa notícia também desse jogo contra o Mirassol, que não está aí na nossa lista, né, foi que o Corinthians não tomou gol. Mas antes disso, o Corinthians estava tomando gol praticamente em todos os jogos, né? Assim, em termos de melhores defesas aí do Paulista, a Ponte Preta, que já não está mais na competição, tinha tomado apenas 8 gols na fase de grupos, o Palmeiras 10 e o Novo Horizontino 11. E o Corinthians tomou 13. Isso realmente acendeu um sinal de alerta ali na comissão técnica alvinegra, e até por isso, né, essa volta do Gustavo Henrique, ele que não havia jogado esse ano ainda, pode ser também uma notícia positiva aí pro Ramon Dias e pro Emiliano Dias, né? Porque agora, ou seja, ele tem ali 4 zagueiros praticamente, ele vai ter que escolher 2, os melhores, obviamente, para ir
jogar contra o Barcelona lá em Guayaquil, né? Lembrando que um dos problemas que o Corinthians estava demonstrando, que a defesa do Corinthians estava demonstrando, era exatamente bolas cruzadas para dentro da área alvinegro. O Hugo Souza tinha que ficar bastante preocupado ali quando ia a bola para a área dele, né? Mas agora, como eu disse, Matheus, com o Carrídio, com o José Martínez ali fazendo aquele trabalho de proteger a defesa, pelo menos contra o Mirassol, o Corinthians teve um jogo absolutamente tranquilo. O Mirassol chegou uma ou duas vezes com mais perigo dentro da área do Timão. Teve até um gol que foi bem anulado pelo VAR, né? Havia impedimento no lance, mas até se a gente pegar as estatísticas da Flash Score no nosso aplicativo ou no nosso site, né? A gente vai ver que o Mirassol chutou muitas vezes contra o gol do Hugo Souza, mas teve que chutar de fora da área, porque realmente não conseguiu penetrar na área alvinegra. Isso é uma grande notícia, uma boa notícia, né, para o Timão, que conseguiu aí jogar de forma equilibrada. Fez 2 gols lá na frente, principalmente por causa do Memphis, né? O Memphis realmente jogou mais. E o Romero, né, que entrou ali na frente, né, sem o Garro, ele colocou o Romero, mas aí, como você disse, ele fez um 4-3-3. Lá na frente ficaram o Romero, o Yuri Alberto e o Memphis. O Memphis caindo mais pelo lado esquerdo, o Romero pelo lado direito e o Yuri Alberto mais centralizado. Deu muito certo realmente contra o Mirassol. Então o Ramon Dias tem aquele famoso bom problema agora contra o Barcelona, né? Não sei se ele vai no 4-3-3, se o Garro volta, enfim, essa é a grande dúvida do meio-campo para frente no time do Corinthians. Em relação à defesa, eu acho que se o Carrillo e o Martínez continuarem jogando o que estão jogando, com o Bidon ali também ajudando eles, o Corinthians terá pelo menos menos sustos contra o Barcelona de Guayaquil. Agora, é claro que a gente vai ficar nessa dúvida, né, até a hora de sair a escalação, mas a gente tem que exaltar também o trabalho que o Ramon Dias vem fazendo à frente do Corinthians, porque quando a gente pega essa sequência, né, do Corinthians desde o final da temporada passada até agora, são 22 jogos realizados, né, 4 empates, 17 vitórias e apenas uma derrota, que foi aquela no Clássico no dia 26 de janeiro para o São Paulo lá no Morumbis. Então, Edu, é um trabalho fantástico do Ramon Dias à frente do Corinthians. Não, ele está se mostrando um grande gestor de grupo, né? Desde o ano passado. Ele está realmente fazendo uma boa leitura do elenco do Corinthians e está conseguindo fazer com que os jogadores realmente atuem na sua melhor forma, né? Por exemplo, se a gente pegar toda essa sequência, como eu disse, jogadores como até as laterais, que às vezes são muito criticadas, né? Tem o Mateuzinho do lado, o Bidu do outro. Realmente está tudo melhorando no time do Corinthians. É claro que às vezes, quando precisa trocar uma peça ou outra, talvez falte um pouco de qualidade técnica no banco de reservas do Corinthians, mas, por exemplo, esse meio-campo, principalmente para quem gosta daquele meio-campo um pouco mais briguento no bom sentido, né? Aquele que morde, aquele meio-campo que morde mais, o Carrillo e o Martínez, principalmente contra o Mirassol, eles entraram com uma concentração, com uma força de vontade muito grande, assim, sangue nos olhos mesmo. E é isso que, inclusive, a torcida do Corinthians, principalmente a torcida do Corinthians, que vem lotando Itaquera, fazia muitas décadas que isso não acontecia no Campeonato Paulista. Todos os jogos do Corinthians em casa, com público acima dos 40 mil. E, obviamente, não vai ser diferente tanto agora no Paulista quanto na Libertadores. Então, Matheus, é isso. O Ramon Dias realmente... Tudo bem, você pode até criticar, ele não é um grande estrategista, ele, assim, é mais arroz com feijão, mas um arroz com feijão que vem dando certo no caso do Timão. Pois é, vai ser um belíssimo jogo para você curtir aqui na Flash Score, a partir de 9h30 da noite, Barcelona e Corinthians, Barcelona de Guayaquil e Corinthians, aqui no nosso app Flash Score. Ainda não tem o nosso aplicativo? Tem um QR Code que aparece de vez em quando aqui no cantinho da tela, você lê esse QR Code, já vai ser encaminhado para baixar o nosso aplicativo, se cadastra, é muito rápido, e aí você acompanha estatísticas atualizadas em tempo real, acompanha as nossas transmissões de jogos e muito mais, fica muito bem informado com a aba Notícias. Edu, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Matheus. Abração a você, a todas e a todos. Até a próxima.
Muito obrigado para você que ficou com a gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para sempre que a gente lançar alguma coisa nova você não perder nada. Olha ele aqui, o QR Code aparecendo na tela. Então você baixa o nosso aplicativo e fica muito bem informado aqui na Flash Score. Um abraço, até a próxima.